Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigos do CISO Advisor. Boa tarde, amigos da GR Cyber. Boa tarde, Wilson. Tudo Tudo bem, bem? Paulo? Wilson em Brasília, eu em Campinas, debaixo de chuva. Wilson em Brasília, debaixo do quê, Wilson? Céu nublado. Céu nublado, então vai chegar um friozinho por aí brevemente, hein? Céu nublado para um monte de empresas que estão no nosso noticiário hoje, Wilson. Olha, coisa não está boa não, viu? Pelo menos, Paulo, uma coisa que tranquiliza é que a IA saiu do noticiário, né? Pelo menos essa semana ela deu um passinho atrás, mas temos notícias bem interessantes. Pois é, a IA deu um passinho atrás porque outros atores entraram no circuito das notícias. Aqui elas não nos decepcionaram. E a primeira manchete é uma manchete, assim, vou dizer, inquietante, que diz que as empresas continuam escondendo, nesta notícia que diz 89% dos ataques de ransomware. Olha só. Paulo, esse é um problema de subnotificação, isso existe. Tá? E qual é a consequência disso? Né? Vamos tratar vamos olhar a consequência. Você acaba perdendo conhecimento especializado, as informações não são compartilhadas, você vai ter um problema em termos de construção de lições aprendidas, de definição de melhores práticas. Tá? Então, quando você esconde um incidente, você está impactando a cadeia produtiva da segurança bem à frente. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, não vale a pena esconder. Se você estiver no mercado regulado, você pode, inclusive, ser alvo de uma multa ou de uma sanção financeira, uma sanção civil. Então, não vale a pena esconder. Nós vamos voltar nessa questão aqui, depois da notícia que a gente vai comentar agora, que é no território aqui da geopolítica, Wilson. A Agência de Segurança Interna da Polônia publicou um relatório de atividades mostrando um cenário bem inquietante, pelo menos para eles, na área de OT e IoT, né? Se você olhar bem, a Polônia hoje ela está no meio de um furacão, né? Ela está num contexto de guerra da Ucrânia, ela faz fronteira física com as partes que se encontram em guerra, e me surpreende muito a agência de segurança não tomar aquelas providências que são básicas. Você não deve expor um ativo de IoT sem proteção. Esse é o problema que eu vejo. Eles descobriram que tinha muito CLP exposto, houve intrusões, houve vários problemas aí que apareceram nesse relatório bienal, né? Mas agora nós vamos para a notícia que é também inquietante, que voltamos naquele tema que você acabou de comentar, do compartilhamento de informações e tal, que foi uma intrusão grande numa plataforma usada para educação, que é a plataforma Canvas. O que acontece nesse caso, a plataforma Canvas é uma plataforma que tem bastante emprego, que ela é muito difundida em universidades, em instituições educacionais. Um agente malicioso, ele fez o que vários outros já fizeram com provedores de ERP. Eu vou atacar a plataforma, eu vou agir sobre o provedor daquele ativo de TI que todo mundo usa. Que a partir do momento que eu atinjo a fonte, ele desdobra para uma cadeia produtiva imensa. Então, é ação sobre partes relacionadas, um provedor de um ativo de TI que, a partir do seu comprometimento, espalhou para todas as universidades. A minha pergunta para você agora era o seguinte: não te dá a impressão de que muitas escolas e muitas universidades, confiando num provedor só, não cai naquela história de todos os ovos na mesma cesta? Paulo, o grande problema é o seguinte: o que acontece com os segmentos industriais? Você tem alguns sistemas que eles são aqueles sistemas clássicos, são aqueles sistemas consolidados. Então, por exemplo, fazendo uma comparação, né?
A plataforma, a suíte escritório mais vendida no mundo é a Microsoft, é o Office. Uma vulnerabilidade no Office, se ela for explorada, ela atinge ela espalha pelo mundo inteiro. É o caso, embora numa escala menor, é o caso do Canvas. Ele é utilizado por muita gente. Por exemplo, aquele incidente que nós tivemos com a CDK no ano passado, né, em 2024, desculpe, é um DMS, né, que é o ERP da revenda do segmento do varejo automotivo, ele leva esse nome, e ele atendia um segmento muito grande. Eu comprometo o provedor da solução, toda aquela cadeia produtiva cai, igual um dominó. Exatamente isso. Bom, com medo desse tipo de incidente, o Fundo Monetário Internacional também publicou seu alerta dizendo que ataques podem em algum momento ameaçar a estabilidade financeira do planeta, né? Olha, Paulo, isso aí é mais uma daquelas notícias que eu costumo chamá-las de notícias do fim do mundo. Notícias do fim do mundo. Então, estabilidade financeira global. Ele fala, mas ele não explica. Esse é o grande problema desse tipo de notícia. Eu acredito muito que não é bem assim. Você pode ter um problema no segmento, aí ele faz uma conexão que existe uma relação entre instituição financeira e outros setores. E tem mais um ponto dessa notícia, que é o seguinte, ó. O relatório ressalta que, embora as defesas também se beneficiem, os atacantes têm vantagens porque a descoberta e exploração ocorrem mais rápido que as aplicações de correção. Será? Às vezes nós encontramos algumas verdades absolutas. Isso é verdade se o provedor, se o provedor não, se a instituição que utiliza aquele ativo, ele estiver deitado em berço esplêndido. Agora, se ele estiver aplicando técnicas proativas, tiver uma postura de segurança preventiva, baseada em técnicas táticas e procedimentos proativos, ele não cai nisso. Isso não é verdade. Isso é verdade se você estiver ali paradão, esperando acontecer. Como é que você enfrenta essa discussão da IA? Vamos falar de IA, né? IA a favor do atacante e IA a favor do defensor. Quem é que está em vantagem nessa balança ataque-defesa? Eu acredito que o defensor. Porque eu, como defensor, quando eu estabeleço um perímetro de segurança, uma postura defensiva, eu não fico parado nela, eu não posso ficar estático. Eu tenho que ir além do meu perímetro e começar a trabalhar além da minha fronteira, além da minha... Tem um termo que a turma usa muito, além da minha borda. Eu não posso ficar preso à minha borda. Eu tenho que operar no ambiente externo, gestão de superfície de ataque, threat intel, que só isso vai me permitir adotar uma postura preventiva com viés proativo. Eu não posso adotar aquela postura passiva. Os caras são espertos mesmo, eles estão usando as ferramentas com esse poder, né? E estão fuçando para todo lugar aqui. A SailPoint, que é um fornecedor de segurança importante, notificou nessa semana aqui, uma invasão nos repositórios dela, que são, vamos dizer, a arca do tesouro do código, né? Aí foi um problema do repositório no GitHub. GitHub é bom, lógico que é bom. Agiliza, dá eficiência, dá tração no trabalho. Mas eu tenho que tomar alguns cuidados. Por exemplo, um GitHub, se você deixar ele público, todo mundo entra. E se você fizer um scan, você vai achar isso. Você vai achar repositórios públicos onde o acesso, todo mundo entra. Então, um repositório do GitHub de uma empresa, ele não pode ser público. Ele não pode ser público. Porque se você... E esse caso da SailPoint, o que aconteceu? Mais um problema com terceiros.
Ela diz que, de acordo com o seu comunicado à SEC, os repositórios foram comprometidos por meio de vulnerabilidades em uma aplicação de terceiros. Ou seja, trouxe a encrenca para dentro de casa. Quem está consertando encrencas em casa é a Microsoft, cujo Patch Tuesday de maio aconteceu nessa semana aqui, né? 120. É o que nós falamos, né? Ambiente digital é dinâmico. Nós tivemos aí 120 falhas que foram publicadas na segunda, terça-feira do mês. E um ponto interessante é o seguinte: se você somar desde janeiro para cá, nós temos mais de 100 falhas por mês. Hoje nós já passamos as 500 falhas publicadas pela Microsoft. Com falha, não sabemos qual falha, com falha esteve a Foxconn, que é um fabricante de eletrônica, que tem clientes como Apple, por exemplo, isso é público, né? E teve novamente uma intrusão, você viu isso, né, Wilson? Eu vi, a Foxconn é aquela empresa de Taiwan, produz semicondutores, se não é a maior, é uma das maiores produtoras de semicondutores. Ela reportou um problema, novamente, foco em partes relacionadas. Na Foxconn não confirma roubo de dados, mas ela é uma empresa que ela atende grandes empresas, Apple, Google, Microsoft. Então, ela tem um pacote, podemos dizer assim, de clientes que é bem atraente para o agente malicioso. Comprometendo a Foxconn, você tem acesso, ou melhor, poderá ter acesso a informações relevantes de grandes players. Então, ela é um alvo de alto valor para o agente malicioso. Tanto que é aquilo que eu lhe falei, eu acho que ela tem problema aí com anos pares. Ela sofreu incidente em 2020, sofreu incidente em 22, sofreu em 24 e agora em 26. Eu acho que tem alguém aí que não gosta de ano par. Vamos esperar o que acontece em 2028. E vamos 28. Fechar. Wilson, esperamos 28 então, né? Vamos dar inclusive, para fazer uma aposta lá naquelas casas de apostas em Londres, né? Vamos apostar. Vamos fechar aqui com o incidente do Banco do Nordeste. Incidente não, o Banco do Nordeste publicou o relatório trimestral, enviou o relatório, o ITR, para a Comissão de Valores Imobiliários e informou lá que perdeu 146 milhões de reais no seu incidente ocorrido em janeiro. O que nós temos aqui é uma questão de governança, é uma questão de compliance. Ela publicou no seu demonstrativo de resultado de exercício do primeiro trimestre um valor considerável. Aí, nesse valor considerável, na nota explicativa, a explicação está muito genérica. Um valor considerável colocando na conta de incidente cibernético, e a explicação no seu demonstrativo ela está muito genérica. Eu gostaria de ver uma nota mais robusta, porque são 446 milhões de reais, está sendo classificados como item não recorrente. E o que foi nesse pacote de 146 milhões de reais? Isso... O que está por baixo dessa nota, que é muito genérica, abordando incidentes de segurança? Ela teve que trocar a máquina? Ela pagou algum resgate? Isso tem que vir muito especificado. É como nós dizemos, né? Tem que ter uma nota fiscal, fazendo uma comparação. Tem que ter um registro da entrada e da saída. Nós tivemos acesso... Uma série de bandeiras amarelas começam a surgir. Nós tivemos acesso ao documento e nós não vimos essas informações que você também procurou. Essas informações detalhadas. Eu achei a nota muito genérica, muito rasa, para um valor dessa monta. Vamos ver se na semana que vem essa informação aparece, hein? Quem sabe. Wilson, encerramos aqui a nossa edição, 12ª edição do Cyber Snapshot. Esperamos
que na semana que vem as notícias novamente não nos decepcionem. Paulo, eu não tenho dúvida que nós teremos tema, teremos assunto para conversar. E eu já posso até dizer para você o seguinte, eu acho que a IA vai voltar com força, hein? Já que essa semana ela ficou parada, eu acho que na próxima semana ela estará presente, ocupando o seu local de destaque. Ela tá à nossa espera aqui. Obrigado, Wilson. Uma boa tarde para você. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.